Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 19 de janeiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus, livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 29, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os servos de Deus, Pedro e João, estavam no Sinédrio falando sobre Jesus, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra, e eles foram presos, colocados na prisão. Foram presos por pregar, por anunciar a palavra da salvação. É isso que o inimigo tenta fazer com as nossas vidas. O inimigo tenta silenciar aqueles que se levantam em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe o impacto que esse nome tem. As almas que serão salvas, as vidas que serão restauradas. Então eles eram perseguidos, humilhados, esbofeteados, mortos, por pregar o Evangelho, por fazer a vontade de Deus. Saiba que fazer a vontade de Deus não é fácil, mas o Deus que nos escolheu para fazer a sua vontade é o mesmo Deus que nos guarda, é o mesmo Deus que nos livra, é o mesmo Deus que nos protege, é o mesmo Deus que está sempre do nosso lado. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Não estavam a fazer nada da carne, mas do Espírito. Na palavra que nós lemos, eles oraram a Deus, para que Deus manifestasse o seu poder e a sua glória. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Após a sua oração, a palavra do Senhor diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com ousadia. A palavra nos mostra que o Espírito Santo é o combustível. O Espírito Santo é aquele que capacita. O Espírito Santo é aquele que faz a obra de Deus. Não somos nós, é o Espírito Santo. Não é a nossa carne, é o Espírito Santo. Não é a nossa boca, é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele capacita a sua igreja. Deus, ele capacita o seu povo para tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele ouve o clamor do seu povo. Deus, ele ouve o clamor da sua igreja. O nosso Deus é o socorro presente na angústia. Se eles pregaram a palavra com ousadia, se eles foram cheios do Espírito Santo, significa
que eles conseguiram cumprir aquilo que eles desejavam, que era resgatar almas. Porque a palavra que sai da boca de um servo de Deus, com a unção de Deus, o Espírito de Deus, derribou, nunca voltará vazia. Arriba, porque Deus está no meio. Onde Deus está é diferente. Onde tem a presença de Deus é diferente, porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é santo. Arriba, Deus. Arriba, Ele é pleno em todos os sentidos. O que devemos fazer quando estamos no meio da tribulação, no meio da angústia, na aflição, devemos fazer como Pedro e João, orar. Devemos orar a Deus e Deus enviará o socorro. Deus enviará o escape. Deus, Ele fará além do que pedimos e imaginamos. Deus pode enviar os seus anjos para nos socorrer. Deus envia o seu Espírito Santo para fazer a obra. Não importa o que precisamos nesse momento, Deus, Ele pode dar. Deus, Ele pode fazer acontecer. Deus é fiel em todos os tempos, em todos os momentos. Não te sintas perdido. Se você está a fazer a vontade de Deus, se você está a andar com Deus, não te sintas perdido. Ore, e Deus vai derramar o seu poder e a sua unção. Deus derramará o seu Espírito. O Espírito Santo Consolador, o Espírito que capacita, que dá sabedoria, poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Temos que entender a mensagem da palavra. Fala do poder da oração. Fala da capacitação de Deus. Mostra como Deus é socorro presente na angústia. Mostra que quando estamos alinhados com Deus, o inimigo ele não prevalece. Porque Deus ele se levanta para nos socorrer. Deus ele se levanta para nos ajudar. Deus ele se levanta para nos remover do vale da sombra da morte. Deus ele nos livrará. Hoje, amanhã e para todo sempre. Deus estará do nosso lado até a consumação dos séculos, porque Deus ele prometeu. Eu sei que falta recursos muitas vezes para solucionar determinados problemas. Mas por que não conseguimos pensar que Deus ele pode nos conceder os recursos que nós precisamos? Por que nós não podemos pensar que Deus está do nosso lado, pelejando por nós, destruindo os nossos inimigos, destruindo os nossos adversários? Deus ele faz. A palavra do Senhor diz que Jairo foi ter com o Senhor Jesus porque a sua filha estava morta. E o Senhor Jesus ouviu o seu clamor e a sua oração. E Deus e o Senhor chegou na casa e declarou: levanta-te.
Talita Kumi. Arremante, carrebo, levanta-te, menina. Não é o tempo para a morte. Arriba, o teu tempo ainda não chegou. Arremante, carrebo, o teu tempo não acabou. Levanta-te e vá. Já estava morta, mas pelo poder da oração reviveu. O que é que não pode reviver? Arremante, que Deus não pode fazer todas as coisas. Você vai receber a unção do Espírito Santo. Você vai receber a unção de Deus e vai fazer exatamente aquilo que você necessita e não consegue com as tuas próprias mãos. O nosso Deus está do nosso lado, hoje, amanhã e para todo sempre. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és bom e a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Arremante, carrebo, Deus, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Ó Deus, nós não temos palavras para descrever tamanha gratidão. Deus, porque se estamos aqui mais uma manhã, é graças, ó Deus, aos livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, é graças ao teu cuidado. Arremante, carrebo, Deus, é graças ao teu amor. Deus, porque muitas vezes pensamos em desistir. Ó Deus, chegamos no limite. Chegamos, ó Deus, no fundo do poço. Arriba, Deus, mas o Senhor, com o seu braço forte, arriba, tem nos levantado, tem nos escutado, tem nos atendido. Arrimante, carrebo, Deus, nós só queremos declarar Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Graças te damos no poderoso nome de Jesus. Perdoe, Deus, os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Arrimando, Deus, perdoe tudo aquilo que nós cometemos. Ó Deus, o Senhor conhece. Ó Deus, o Senhor sabe que temos falhado e pecado contra ti. Deus, porque não há nada que fica oculto diante, ó Deus, dos teus olhos. Diante, Deus, da tua santa e bendita presença. Arrimante, carrebo, Deus. Arriba, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Lave, Deus, as nossas vestes no nome de Jesus. Arrimante, Deus, visita todo aquele, ó Pai, arriba, que precisa, Deus, do socorro. Todo aquele, ó Deus, arrimante, que está a viver uma situação difícil. Ó Deus, está a viver um aperto, um sufoco. Arrimante, Deus, uma tribulação. Ó Deus, e não sabe para onde ir. Arriba, Deus, não sabe a quem recorrer. E Deus, nós nos lembramos da tua palavra. A tua palavra que é espírito e vida. Arriba, Deus, nos lembramos da tua palavra que diz: Arrimante, carrebo, se carremante, arriba. Arriba, clame a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Arrimante, carrebo, Deus.
nós estamos aqui clamando, ó Deus, pedindo, porque Tu és a nossa salvação. Arriba, ó Deus, o nosso escudo, ó Deus, a nossa fortaleza. Quando nós não conseguimos, arriba, Deus, nós clamamos a Ti. Quando não somos capazes, clamamos a Ti. Deus, porque o Senhor pode todas as coisas. Arriba, Deus, porque o Teu poder está acima de todo poder. Arriba, Deus, a Tua graça está acima de toda graça. Arriba, Deus, Tu és a saída. Arriba, Deus, Tu és a luz no escuro. Começa, Deus, a capacitar. Derrama, Deus, o Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, quando arriba os Teus servos oraram, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar. Arriba, Deus, a graça de Deus foi derramada sobre aquele lugar. Derrama, Deus, o Teu poder, derrama, Deus, a Tua unção. Arriba, Deus, derrama. Arriba, o Teu santo poder. Arriba, Deus, para capacitá-los, para renová-los. Ó Deus, abra a mente e coloca, Deus, sabedoria. Ó Deus, arriba estratégias. Arriba, Deus. Arriba, se remanda, rebas. Arriba, se remanda, rebas. Deus, que as cadeias sejam quebradas. Ó Deus, que os grilhões sejam quebrados. Que as fortalezas sejam quebradas. Deus, todo aquele que está em uma prisão espiritual. Quebra, Deus, os grilhões, as muralhas e as fortalezas. Quebra, Deus, a resistência do maligno. Quebra, Deus, o poder do maligno. Arriba, Deus. Arriba e encha-nos do Teu Espírito. Ó Deus, encha-nos. Arriba, Deus, com a Tua presença. Arriba, Deus, encha os nossos corações. Ó Deus, as nossas mentes, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos e renovados, avivados. Arriba, Deus, resplandeça o Teu rosto sobre nós. Nós não temos outro Deus, só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só o Senhor é Deus. Nas nossas famílias. Porque o Senhor que tem guardado, é o Senhor que tem livrado, é o Senhor que tem protegido. Arriba, Deus, é o Senhor que dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos Teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas. No poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o dia de hoje, Pai, seja um dia abençoado, um dia memorável. Que tudo aquilo que o inimigo preparou, projetou, ó Deus, que não venha se cumprir. Pai, guarda-nos, livra-nos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória,
hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.